Bom dia, boa tarde, boa noite! Voltamos com mais um episódio do podcast Cirurgia Intensiva. Você lembrou do nome? Lembrei, olhei Depois pra da cá. gente ter tido uma aula tão importante sobre demências, Sim. a gente já conseguiu fazer todos os testes com ela. Ô, A gente fez o mini mental aqui na hora que a gente tava no produção, almoço. por que nosso estômagozinho tá parado? Ele dança? Ele dança. Gastrectomia. Oh, my God. ele fica assim, ó. Não, bota ele pra funcionar. Produção. Não facilitar a Produção. imagem. Tá Então, estático. por que ele não tá funcionando? Tá em formato imagem. E por quê? Porque apagava no meio do vídeo. É verdade. Mas eu quero que ele mexa agora. Ele fica lá Na hora, dançando. eu coloco bem, ó, neste exato momento eu coloco ele dançando na tua cara. Ó. É, agora. Isso. Voltamos. Então, voltando a gente falar sobre a demência, Maria Beatriz, a gente conseguiu fazer todos os testes com ela, o Mini Mental, o FAST, e a gente entendeu que o estado cognitivo dela ainda está leve, e a gente vai conseguir fazer o tratamento certinho para a gente conseguir não deixar progredir tão rápido o estado da demência da Maria Beatriz. Qual Isso é a essencial. progressão? Qual é o tratamento? O tratamento é deixar de conviver com Caroline. Porque a minha cognição vai... Gente, tá provado. É café? É café. Tá Delícia. provado É seu, né? Tá provado que ela entrou na minha mente e ela Por falou, quê? você não come verdura. Eu não como verdura! E ela falou, Ela afirmou agora que ela não você come. come gordura. E eu, como gordura! Gente, foi um Lavagem cerebral. surto psicótico. Agora ela vai falar que fui eu que tô dando a demência nela. Entendeu? Tá provado em vídeo. Tem vídeo. Isso daqui é um relacionamento abusivo. Tóxico. Tóxico. Dá pra ver qual que é as influências. Como que é? Diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Quem falou isso? Né? Quem anda aqui Quem falou? com João de Barro Quem falou isso? vira servente de pedreiro. Sério? Nossa, eu gosto tanto da casinha do João de Barro. Você sabe que o João de Barro, Cuidado. quando descobre que a Joana de Barro traiu ele, fecha ela lá dentro da casinha? Meu É? Deus. Que horror. E você é o João ou é a Joana? E ele é mais Ah. ele é João. Eu não quero ser João, não. E se eu fosse qualquer animal, assim, eu não queria ser o macho. A não. gente já entendeu que está um processo cognitivo meio defasado em você. Na realidade, eu sempre quero ser a fêmea, né? Porque também, no mundo animal, A fêmea sempre fêmeas- mata o homem. sempre mata um homem. A gente O é sempre... macho, né? O homem não. Isso, macho. A gente é bem mais poderosa. O que Se bem que O que, gente que a é geriatria fala sobre isso? poderosa. Cala a boca, fica quieta. A fêmea Deixa eu- sempre vai matar o macho. Chega, que eu vou colocar ordem aqui agora. Voltamos. A gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que a Dani gosta muito, que é uma das coisas que a gente mais fica conversando no almoço, quando a gente tá de plantão, que é cuidados paliativos e o cuidado humano na geriatria. Na realidade, não é só o cuidado humano na geriatria, mas é o cuidado humano também na cirurgia, né? O cuidado humano também na medicina intensiva. O cuidado humano todo que eu tenho com a Maria Beatriz, todas as vezes em que eu venho com ela pra cá, cuidar dela, eu sempre ligo, pergunto pra ela se ela tá bem, se ela tá fazendo atividade física, se ela tá diminuindo a ingesta de gordura, comendo mais verdura. Entendeu? Tá vendo que a pele dela tá até um pouquinho melhor do que dos últimos vídeos? É isso. O cabelo dela parou de cair. Muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram no Pix que a gente deixou pra vocês. Gente, obrigada. Ela tá conseguindo fazer o tratamento dela, isso é essencial. A Dani também já colaborou mês passado com um pouquinho de dinheiro, tá sendo fundamental pra o cabelo dela não cair mais. Desculpa. Inclusive teve um episódio passado que é risco de quedas no idoso, né? O dela foi queda de cabelo, não teve problema. Mas tá tudo bem, a gente Foi vai uma cuidar. baita de uma queda. A gente vai falar sobre cuidados paliativos, um tema muito importante em que a gente já trouxe um tema aqui um tempo atrás, né? Mas não com Você especialista. bebeu todo o meu café? Não, esse é o seu café. Ela trocou. Safada, pilantra. Vamos a nova, hein? Tá bom esse café? Não, é que eu bebi um pouquinho e troquei, porque o meu tava frio, eu fiquei com quente. Ai, que safada. Olho junto. Ai, Volta. gente, volta. E aí?
É um tema que eu gosto muito e que a gente precisa apresentar para a população, porque é um tema muito novo, assim, é um tema já em outros países muito conhecido, que as pessoas buscam muito, que também os médicos também têm uma certa um jeito de colocar ali para aquele paciente, né, também. E que as pessoas entendem muito sobre cuidados paliativos pessoas que já estão com doença de câncer, né? Então, assim, estão com câncer. Então, cuidados paliativos é só para um paciente oncológico. E, na realidade, o que a gente vai tentar desmistificar quem são as pessoas que estão em cuidados paliativos, tá? Isso é muito importante a gente ter isso, porque a gente consegue, quando você for escutar os cuidados paliativos, a principal coisa que eu quero que vocês entendam, que a gente quer que vocês entendam você não está abandonando seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, né? Não é uma questão de abandono, não é uma questão de que não existe, não existe mais o que ser feito. Não existe essa palavra. Não existe a palavra a gente vai investir tudo. O paciente não é bolsa de valores, né? Não é uma coisa, a gente vai investir tudo. Não. Cada paciente tem indicação de uma coisa, cada paciente tem contraindicação de algumas coisas. Então, não é sobre o médico, ele precisa entender que quando ele indica alguma coisa, ele sabe também contraindicar. Então, um bom médico também é aquele que contraindica um procedimento, vendo que aquele procedimento não vai mudar, às vezes, o curso daquela história que o paciente entrou, às vezes, num pronto-socorro, ou que já está internado numa enfermaria, ou que, às vezes, está internado numa UTI. Então, às vezes, uma não indicação, por exemplo, o paciente está internado numa enfermaria, uma não indicação para a UTI é uma boa indicação. E às vezes essas conversas difíceis, essas conversas adultas, às vezes culminam no que as pessoas têm mais medo. O falecimento, ou às vezes uma limitação a mais, porque é uma doença crônica que às vezes evolui, então a pessoa tinha uma certa qualidade de vida e ali ela tem um declínio e ela começa a ter, então, uma certa necessidade a mais da família. E às vezes a família fica apreensiva, nossa, antes ela conseguia ficar sozinha, então ela vai ter que ter um cuidador, então ela não consegue mais ficar sozinha, mas ela consegue fazer as coisinhas dela. Isso também é cuidados paliativos, certo? E aí essas conversas difíceis, essa questão cuidados paliativos, né, o geriatra às vezes muito, eu tive um contato com do cuidados paliativos, a primeira vez foi na clínica médica, com meu professor geriatra, e ele era paliativista, e ele também cuidava de pacientes não geriátricos. Então, pacientes jovens. Então, pacientes jovens também têm, dependendo da doença, dependendo do que tem, também estão em cuidados paliativos. Então, dando essa entrada, o que você consegue mais desmistificar desse tabu de cuidados paliativos como geriatra? Eu acho assim, Bia, primeiro a gente tem que dizer o que é o cuidado paliativo para a pessoa compreender o que é e até poder cobrar, né? Porque às vezes a gente está numa situação que o profissional de saúde não tem tanta familiaridade com o tema e às vezes ele tem dificuldade de indicar um cuidado paliativo. Uhum. Então, na UTI mesmo, às vezes a gente vê uma demanda vindo da família porque a equipe ainda não percebeu que está naquele momento. Perfeito. Então, quanto mais a gente entender sobre o assunto, melhor, né? Uhum. Então, o cuidado paliativo, na definição mais recente da OMS, cuidado paliativo é uma abordagem que é indicada para pacientes, adultos ou crianças, e os familiares, né, que têm uma doença que ameaça a continuidade da vida. Perfeito. Né? E as doenças que ameaçam a continuidade da vida não são apenas as doenças oncológicas. Perfeito. Como que é feito o cuidado paliativo? O cuidado paliativo é feito de maneira a aliviar sintomas, que pode ser dor, falta de ar, soluço, vômitos. Um abdômen distendido porque o paciente não evacua há mais de 10 dias. Exatamente. Então, todos esses sintomas, o cuidado paliativo vem a aliviar esses sintomas de uma maneira
de preferência multidisciplinar, Perfeito. né? Para que a gente possa abranger melhor cada um desses sintomas. Então, o cuidado paliativo é isso. E geralmente, O quem que- são os profissionais que atuam junto com o médico paliativista? É muito importante a atuação da enfermagem, Perfeito. né, que tem esse contato mais direto com o paciente, Uhum, na parte de uhum. curativos, né, de aplicação, às vezes de medicação no hospital, Sim. vias de aplicação de medicação que não precisa ser só por boca ou por veia, dá para ser subcutâneo, né? Então, Perfeito. o enfermeiro tem uma atuação muito importante, o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo, principalmente na definição de via de alimentação, que é um assunto muito delicado, Uhum. o psicólogo, né, Sim. tanto para o paciente quanto para a família que acompanha os cuidadores, né, às vezes o cuidador principal não é familiar, mas o cuidador também, o profissional, ele tem o envolvimento com a pessoa, então é importante que ele também seja envolvido nesse cuidado. Que mais de profissional? Temos também o capelão, né? Capelão, assistente social, são muitas especialidades envolvidas aí nesse cuidado. Interessante. Então, essa Cri, 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 cri. Essa abordagem é uma abordagem que pode, às vezes, até vir, né? Às vezes vem muito lá na UTI, eu percebo. Às vezes vem a demanda da enfermagem, doutora. Você não percebeu que, às vezes, esse paciente deveria ser abordado com a família ou cuidados paliativos? Às vezes eu percebo muito isso. E eu acho, assim, que como é uma abordagem multidisciplinar, eu acho que essa visão é muito importante. Sim. É importante esse olhar, porque às vezes o médico ele tá só focado na doença que ele está tratando e não tá olhando para o todo do paciente, né? E às vezes o outro profissional que está mais próximo, às vezes um terapeuta em casa, por exemplo, o fisioterapeuta tá lá toda semana, o médico não tá lá na casa dele toda semana, às vezes faz uma visita a cada 2, 3 meses, não tá na rotina do cuidado. Então, às vezes, a pessoa que está mais próximo, o terapeuta ou o familiar, está percebendo as evidências de que está perdendo funcionalidade, que está perdendo qualidade de vida, que está com algum sintoma que não está sendo bem controlado. Então é importante que o médico também tenha essa conversa com a equipe, né, e com a família, para entender que momento da doença essa pessoa está. E é importante também que a gente saiba definir quais são essas doenças ameaçadoras de vida, né? Então, ok, não é só câncer. Quais outras doenças podem ameaçar a nossa vida? Perfeito. A própria hipertensão pode levar à insuficiência cardíaca, que é uma doença que causa muita morte, né? E a insuficiência cardíaca, ela evolui de forma lenta, Sim. mas ela evolui, a gente tem classes funcionais e a gente precisa falar para esse paciente que ele tem uma doença grave. Sim. Né? E em algum momento ela vai evoluir com alguns sintomas que a gente pode ter uma abordagem paliativa. Sim. Né? E nem todo mundo tem indicação de transplante cardíaco. Exatamente. E quando você tem uma disfunção cardíaca muito grande e dentro de 6 meses você interna mais de 2 vezes, essa sua condição piora. Então, às vezes, o que às vezes a gente percebe é que o paciente fica durante 1 ano mais internado do que em casa, né? Então também diabetes, também dá insuficiência cardíaca, também dá problemas renais. Insuficiência renal, claro que é E uma às coisa vezes o super paciente importante. precisa fazer diálise diária. Então você imagina, essas condições, essa qualidade de vida. Às vezes o paciente consegue, né, lidar bem, mas chega num dado momento que também essa diálise também não está sendo tão efetiva. Exatamente. Há doenças pulmonares, né, que são Sim. muito Sim. significativas, fibrose pulmonar, doença Depois pulmonar sim. obstrutiva Isso. crônica, que é o enfisema, a bronquite, né, são doenças que também são progressivas. Sim. As doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, outras doenças que Esclerose lateral causam... amiotrófica. Exatamente, causam perdas progressivas e a gente sabe que essas doenças são ameaçadoras da vida, Uhum. né? Mas poucas vezes o médico que acompanha tem esse diálogo com a Sim. família, com o paciente, para dizer que essa doença é grave, que essa doença pode levar à morte, para a gente poder jogar limpo ali, né? Sim. Jogar limpo e esclarecer as dúvidas que essa pessoa pode ter, porque pode ser que lá, quando ela esteja numa situação mais delicada, ela não consiga falar, Sim. né? Talvez ela precise de outra pessoa para interpretar o que seria bom para ela. Por isso que também é muito importante que às vezes nós aqui, latinos e tudo mais, a gente tem um preconceito de às vezes quando vai conversar sobre a morte, fala assim,
Vamos falar sobre morte, não. Vamos falar sobre morte, não, porque falar sobre morte atrai. É necessário ser muito sincero como você, o que é importante para você, o que é vida para você. Porque o que é vida para mim pode não ser o que é vida para você. Então, para mim, é super importante estar aqui, estar em comunicação. Comer coxinha. Comer coxinha. Não é? Vou começar a concordar com ela. Comer coxinha. Comer muita coxinha. Porque eu não vou mais lutar contra. Né? Não vou. Não vou Não vai mais. lutar contra a maré. Não vou. Entendi. Comer coxinha, comer gordura, não fazer atividade física. Não tá? comer alface. É tudo. Fumar, charuto cubano. Fumar, charuto cubano. É isso, entendeu? Então, assim, é super importante. Então, por exemplo, assim, pra mim, eu não quero ser enterrada. Eu quero ser cremada. Traz a fogueira aí, galera. Isso. Eu quero ser cremada. Eu não quero ser enterrada. Ah, mas defunto não tem vontade. Tem. Então, seria bom, de bom tom, se às vezes você tem um parente a qual você expressa uma vontade e ele diz isso, procura outro parente que você consiga ter uma certa conversa e respeite a sua vontade. Ah, eu gostaria de ser doador de órgãos caso acontecesse essa possibilidade. Ah, eu não gostaria de ser doador de órgãos, porque você também tem esse direito. Ah, se eu ficasse numa situação que eu só mexesse o olho, eu não gostaria de ficar nessa situação, porque para mim isso não é uma situação. Só que isso precisa, às vezes, ser discutido. O que é vida, o que não é vida, como que é. E as pessoas, elas só sabem se a gente verbaliza. E falar sobre a morte não atrai morte. Exato. Agora, deixar de se expressar faz com que as pessoas escolham por você. E a gente, quando tá vivo, quando tem gente escolhendo pela gente, Mas não eu tô é escolhendo legal. o quê? Eu não tô escolhendo. A única coisa que eu queria perguntar para a doutora Daniela é o seguinte: como a gente consegue incluir um paciente em um cuidado paliativo? Vou te dar um exemplo. Maria Beatriz já está entrando em todos os fatores de risco para ter várias doenças crônicas. Comendo muita coxinha, dislipidêmica, fumando, entendeu? Já está sedentária. Quantos maços Então- de cigarro eu fumo? Não, a última vez que a gente contou era 17, né? De charuto. Não era cigarro, charuto. Então, assim, com todos Você vê esses meu parentes- Anotei a Meu dente. Eu Mata o ia ter pobre que do cor que paciente. era o meu dente. Mas peraí, mas você passa Rorex no dente. Rorex denunciou, hein? Rorex Você passa antigo. Rorex. Você passa Rorex. Eu passo Rorex. Rorex. Entendeu? Entendi. Ou passa carvão ativado mesmo. Entendi. Então eu fumo. Mas eu vou terminar de perguntar, doutora Daniela. Para um pouquinho. Tá bom. Diante de todos esses fatores de risco que a Maria Beatriz tem, pela idade avançada, a Maria Beatriz pode ser colocada em um cuidado paliativo, mesmo ela não tendo uma doença em si grave? Ou o paciente tem que ter o diagnóstico de uma doença grave para ele entrar em um cuidado paliativo, mesmo que essa doença grave ela não leve o paciente a um risco iminente de vida. Assim, o paciente entrou com uma insuficiência cardíaca no hospital. Nesse momento ele tem um risco iminente de vida. O paciente começa o tratamento para melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca, diminuir um pouco os sintomas. O paciente, nesse exato momento, ele pode entrar nos cuidados paliativos e, se ele melhorar, ele sai dos cuidados paliativos ou ele continua no cuidado paliativo? Ele continua, porque essas doenças graves que ameaçam a continuidade da vida são doenças crônicas, né? Então, a hipertensão causando insuficiência cardíaca, a doença pulmonar, a doença renal, a doença neurológica, não são doenças que curam, são doenças incuráveis. Então, a Maria Beatriz poderia entrar hoje nos cuidados paliativos. Não exclusivo, mas... Eu não sei exatamente todos os diagnósticos da Beatriz, mas não está me parecendo que ela tenha alguma doença grave que ameace a continuidade da vida. Vamos supor que ela tenha uma doença renal, porque é possível que ela tenha uma doença renal crônica, já num estadio avançado, e que ela tenha indicação de fazer hemodiálise, por exemplo. Então, que ela tenha indicação de cuidados paliativos. Ela pode começar, e ela deve, né, teve indicação de cuidado paliativo, o cuidado paliativo ele vai caminhar junto
com o cuidado da doença dela. Uhum. Ela vai continuar tomando todos os remédios que ela toma, ela vai continuar fazendo a diálise se for indicado para ela. E aí, ao longo do processo da evolução da doença dela, talvez essas medidas de tratamento, de modificação da evolução da doença, elas vão se esgotando. Que a doença está progredindo e as alternativas vão ficando menores. Quando as alternativas de modificar o curso da doença vão se diminuindo, né, vão se esvaindo, a importância do cuidado paliativo vai aumentando. E elas vão caminhando juntas e o cuidado paliativo vai aumentando a importância, porque aí sim, o alívio dos sintomas, o cuidado dela como uma pessoa para manter qualidade de vida vai se tornando cada vez mais importante. Então, uma coisa não exclui a outra. Se a pessoa está fazendo um tratamento de câncer, ela não precisa parar o tratamento de câncer para ser inclusa aí num protocolo de cuidado paliativo. Entendi. As coisas vão caminhando juntas e à medida que o câncer dela evolui, ele ficou metastático e não tem uma possibilidade de cura ou de redução do tumor, de melhora de qualidade de vida com o tratamento oncológico, aí sim a importância do cuidado paliativo vai progredindo e a gente vai cada vez refinando esse cuidado sintomático da pessoa, né, e da família que está com ela também. E aí, assim, quando a gente interage, né, não interage, é quando a geriatria, né, ela entra em conjunto com o cuidado paliativo. Então, quando você vai chamar um médico paliativista, ou se você tem uma subespecialidade em cuidados paliativos, não, eu tenho uma outra pessoa. Quando vocês, dentro do cuidado do paciente, vocês começam a seguir juntos, e se tem algum momento em que vocês podem se separar? Olha, a abordagem da geriatria, ela já é uma abordagem ampla que também é muito focada nessa parte de alívio de sintomas. Então, tem algumas coisas bastante comuns com o cuidado paliativo. Eu, por ser uma particularidade minha de ter o interesse pela especialidade do paliativo, eu fiz a pós-graduação em cuidado paliativo, então eu sou geriatra também com essa especialização em paliativo. Então, dos meus pacientes, quando eu vejo que tem indicação, eu mesma faço esse acompanhamento, ou se tem um paciente que quer só o cuidado paliativo e ser acompanhado, eu também posso fazer isso. Mas na geriatria, a gente tem essas intersecções, né? Tem alguns geriatras que preferem pedir uma avaliação, uma ajuda quando o sintoma está mais difícil de controlar, né? Então, uma particularidade aí. Mas como eu fiz a especialidade, eu já tenho essa habilidade também de cuidar do paciente até o final da vida. Em relação, assim, às decisões do fim da vida, né? A gente tem vários pacientes em que, principalmente na área cirúrgica, né? Eu vou dar um exemplo da minha área, porque é uma área em que a gente geralmente recebe o paciente, um paciente rígido, é um paciente que está relativamente bem, com câncer, mas em que a gente oferece para o paciente um tratamento cirúrgico, e isso é uma coisa que a gente sempre, na verdade, eu deixo muito claro para o paciente aí que esse tratamento cirúrgico ele pode dar certo ou não pode dar certo, todos os riscos que o paciente tem no intraoperatório, no pós-operatório, né? E também, né, quando a gente não tem como mais operar esse paciente, né? Que a gente geralmente, a maior parte do tempo, chama ou entra em contato com o cuidado paliativo nesse momento em que a gente não consegue mais tentar resolver o problema, né? E muitas vezes eu acho que nós cirurgiões, assim, eu falo muito para os meus pacientes, eu gosto muito de operar, mas quando não tem indicação, você precisa falar não. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito dentro da residência, porque às vezes a gente acha que nós vamos melhorar alguma coisa do paciente, mas na verdade a gente melhorou uma e piora três. Exatamente. Então esse é o maior cuidado em que a gente tem dentro da área cirúrgica com os pacientes. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, assim, por exemplo. Quando, por exemplo, tem um paciente que vai fazer uma cirurgia, né? Então, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia às vezes de grande porte e tudo mais. Você chega a ser sincera, por exemplo, com o paciente, às vezes, dele poder, às vezes, hesitar em fazer a cirurgia? Por exemplo, assim, do tipo, olha, se você não fizer, a gente vai fazer, tipo, sei lá, uma quimioterapia ou uma radioterapia neoadjuvante, né? Que seria uma outra opção, seria uma quimio e uma radioterapia paliativa.
ou a gente só pode fazer uma cirurgia de trânsito para você comer, para você não ficar com o intestino preso, nesse sentido. Você consegue abordar ele nessa complexidade do tipo dele também ter esse entendimento real do tipo, olha, pode acontecer isso nas complicações, então às vezes você pode ficar 1 mês internado, dá tudo certo, ou como às vezes você pode ficar 3 meses internado por conta de uma fístula ou por conta de alguma outra coisa. Sim. E dá essa opção. Você já teve paciente que você ofertou essa opção e o paciente, eu prefiro então fazer uma quimio, uma radioterapia e não fazer a cirurgia. Você já teve esses 2 pacientes? Sim, eu já tive um paciente na residência, era um senhor de em torno de 80 anos, em que inclusive ele tinha um giste gástrico e que ele veio encaminhado por conta de um quadro de uma anemia profunda, né? Por sangramento mesmo por conta do giste. E ele tinha um giste muito grande, né? É uma lesão no estômago, que é uma lesão, inicialmente ela é benigna, e ela vai crescendo, e ela pode comprometer a qualidade de vida do paciente, principalmente com conta do sangramento. E esse paciente, ele foi um tabagista pesado por muitos anos, e ele já tinha um comprometimento pulmonar muito importante, ele já tinha um efizema muito importante, ele já tinha uma fibrose pulmonar importante por conta do cigarro. E quando a gente foi conversar com ele, esse paciente, porque você, aquela coisa, às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida do cirurgião, porque na verdade é muito fácil você ser cirurgião de operar hernia e vesícula. Então quando você se torna um cirurgião, que é um cirurgião oncológico, você tem que ofertar para o paciente todas as opções. Então quando você fala para o paciente assim, olha, o tamanho da sua lesão é essa, o senhor teve uma complicação dessa. A indicação do senhor, cirúrgica, ela existe, mas eu tenho esse outro tipo de tratamento. Então, quais são as 2 opções? Eu posso operar o senhor e tirar a lesão e eu posso não operar. Se o senhor não operar, o senhor tem esse X tratamento. Esse X tratamento vai acontecer o quê? Ele pode diminuir a lesão? Pode, mas provavelmente do tamanho que está a sua lesão, se a lesão está muito grande, ela não vai conseguir diminuir, ela pode até estagnar por um tempo. Mas a evolução da doença, ela vai continuar. Com a cirurgia, a gente pode tirar o tumor, pode ser uma cirurgia curativa? Sim. Não, é uma cirurgia que não é curativa, a gente só vai dar conforto para o paciente com o procedimento cirúrgico. O paciente está obstruído, a gente só vai derivar para ele comer, para ele conseguir comer e fazer um tratamento com quimioterapia, ou para ele conseguir comer e ir para casa e viver o fim da vida? Sim. Não, a cirurgia ela é curativa, eu consigo tirar todo o tumor. Ok, mas existem complicações no intraoperatório, existem complicações pós-operatórias. Ele não tem nenhum fator de risco. Não, ele tem fator de risco, diabetes, pressão alta, ele tem fator de risco cardiológico. O cardiologista veio, me falou, não, ele tem uma classificação cardiológica que ela é moderada. Então, qual que é a minha função? Olha, o senhor tem risco no intraoperatório, de às vezes o senhor não sair entubado, o senhor sair entubado, o senhor ter que precisar de medicação para poder manter a pressão alta. Tem risco do senhor morrer. Eu sempre falo para meus pacientes que tem risco dele morrer na cirurgia, tem risco de morrer no pós-operatório. Eu falo que tem risco de fístula. Isso tudo tem que ser abordado com o paciente. Tanto que os pacientes oncológicos, eu não demoro menos que 1 hora numa consulta, quando a indicação é cirúrgica. Por quê? Porque geralmente não vem só o paciente. Vem o paciente, mais a esposa e vem mais 3, 4 filhos. Então imagina, são 6 pessoas. E você explica que quando você joga muito aberto com o paciente, você não sofre retaliação depois se alguma coisa der errado. Entendeu? Porque assim, não é dar errado porque acontecer algo errado na cirurgia. É inerente, às vezes, ao próprio procedimento. Exatamente. Né? Eu tive uma paciente que ela tinha indicação de uma gastroadenopancreatectomia, ela tinha um tumor de cabeça de pâncreas, o tumor era pequeno, a cirurgia foi um sucesso, mas a paciente pegou um quadro de pneumonia por uma bactéria multiresistente e morreu na UTI. Sim. E eu tive outro paciente que eu operei uma gastrectomia total, o paciente ficou na UTI, foi bem, bora para casa, tá ótimo, tá comendo, agora vai passar com o oncologista para avaliar o tratamento pós-cirurgia. Então, as complicações, elas existem. Você precisa conversar com o paciente, sinceramente, sobre tudo que pode acontecer. Mas isso não exime a minha parte de ofertar para o paciente o tipo de tratamento. Porque eu acho que você não dar para o paciente algum tipo de tratamento é você não ser um bom médico, é você ser negligente. É a mesma coisa de eu falar para um paciente, olha, não, o senhor tem um tumor, o senhor tem que operar. Não, mas assim, a cirurgia vai te curar. Nem sempre é assim.
Entendeu? A gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que a incidência do tumor de cabeça de pâncreas, mesmo após cirurgia, a taxa de mortalidade do paciente ainda é alta. Ainda é alta. O paciente pode ter ainda no pós-operatório, conseguir fazer início do tratamento quimioterápico, mas o paciente às vezes já tem um PPS, né, uma estrutura física muito ruim por conta da cirurgia, porque é uma cirurgia enorme, entendeu? Você acha que, por exemplo, quando você, por exemplo, seus pacientes, você não tem essa dificuldade, mas às vezes quando você pega pacientes de outros colegas que você vê que não foi meio que conversado tão bem, assim? Sim, na verdade isso é uma coisa muito comum, principalmente quando você não está na linha de frente, né? Então, você imagina só que o paciente, quando ele chega para você, ele passa numa linha de frente que é o plantonista da porta. E às vezes o plantonista da porta, ele dá uma informação para o paciente que nem sempre é verídica. Então, já teve muitos plantonistas de porta que já deram indicação cirúrgica para pacientes que não tinham indicação cirúrgica. E isso acontece. E acontece com frequência. E aí, às vezes, quando a gente chega para conversar com a família, isso aconteceu recentemente comigo lá na UTI do Hospital do Irmãos Penteado, em que o plantonista falou que uma paciente em que ela tinha um megaesôfago, ela precisava ser operada de urgência, porque ela não estava conseguindo comer. Só que não é uma cirurgia de urgência. É uma cirurgia em que você precisa programar o paciente. A paciente não estava morrendo. Na verdade, a paciente estava tendo dificuldade para comer. Ela estava perdendo peso, mas a gente tinha uma outra alternativa, menos invasiva, para ela conseguir ganhar peso, para a gente conseguir ver se a parte nutricional dela está boa, se ela tem um PPS bom, se ela tem um risco cardiológico, um risco pulmonar bom, para a gente conseguir operar ela. Então, não era uma cirurgia de urgência. Entendeu? E aí você sai como mal da história. Isso. Por quê? Porque aí chega para nós o cirurgião, não, mas o médico lá falou que era uma cirurgia para minha mãe de urgência e eu quero que ela seja operada agora. Isso acontece. Ou então, você chega, recebe um paciente de algum lugar, aí, olha, uma apendicite complicada, aconteceu comigo essa semana. Então, conversaram com o senhor que tem possibilidade do senhor ficar com colostomia, com a bolsinha de cocô? Não. Tem risco. Ele é pequeno, mas tem risco. Não, mas tem risco. Entendeu? Então, assim, são abordagens que você precisa ser muito sincero com o paciente em todas elas. Eu explico sempre tudo para os pacientes. Inclusive o paciente que vai operar de vesícula, que às vezes é cirurgia eletiva. Eu falo, ó, tem risco de você estar com a vesícula inflamada, tá com muita aderência no fígado, com muita aderência no intestino. Tem risco da gente ter que cortar a barriga do senhor para fazer o procedimento cirúrgico. Se a vesícula tiver aderida e tiver junto do intestino, às vezes tem risco até de tirar o intestino, dependendo do jeito que for. Você precisa explicar para o paciente qual que é a real situação. E eu não sei, e eu falo para vocês assim, que é uma prevenção em que lá na frente, eu acho que é o melhor remédio. Por quê? Porque quando você tem esse tipo de conversa muito aberta com a família ou com o paciente confia em você. Sim. Entendeu? E no final das contas, 99% dá certo. E às vezes, quando não dá certo, você consegue resolver o problema para que no final, por mais que o desfecho inicial que você queria não era o desfecho final que aconteceu, mas você consegue reabilitar o paciente. Do tipo, o paciente vai operar com quadro de colecistite aguda. Você chega lá, a vesícula já virou uma coisa só com a via biliar. Você precisa abordar a via biliar. Nossa, vou ter que fazer uma derivação biliodigestiva naquele momento que o paciente está operando uma colecistite aguda. Eu tenho capacidade para fazer? Eu tenho, faço. Não tenho capacidade? Tá bom, o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou derivar? Vou encaminhar para o especialista? Então, é nesse tipo de situação em que você também precisa deixar explicado antes para o paciente que pode acontecer isso, entendeu? Então, geralmente, quando você faz esse tipo de prevenção e você conversa com o paciente, depois, se você tem a habilidade para resolver o problema, fica até muito mais fácil do que você conversar com o paciente. E eu acho que os pacientes hoje, né, principalmente pacientes que têm urgência do trato gastrointestinal, o maior medo deles não é nem o que vai encontrar na cirurgia, o maior medo deles é eles ficarem com bolsa de colostomia. Sim. É o maior medo do paciente. Quando você fala para o paciente que tem risco dele ficar com bolsa de cocô, isso é uma... Assim, ele não tem medo de encontrar um tumor, mas ele tem medo de ficar com uma bolsa de colostomia. E toda pergunta depois que eu falo isso doutora, mas é para sempre? Eu falo, não é para sempre. A gente tem a possibilidade de reconstrução.
Tem casos que dá para reconstruir, tem casos que não dá para reconstruir. Então vai depender de como o senhor vai estar depois da cirurgia. Mas eu acho que é legal o que você está falando, porque é muito importante a gente conhecer as doenças. Sim. E isso que você está falando e essas conversas sinceras que você tem, Sim. elas só têm base se você conhece a doença e Sim. você sabe quais tipos de evolução ela tem, É. dependendo de cada intervenção que você vai propor. Porque aí você Porque pode qual até... é a mais Isso. adequada, não necessariamente é aquela que você acha adequada. Sim. Né? Necessariamente é aquela que você explicou, você conhece a doença, o paciente não conhece a doença. Sim. Você conhece a doença, você conhece as opções. Quando você dá abertura, você dá a possibilidade da pessoa conversar com você, explica para ela o que ela tem, e ela tem o direito de falar, ela te ajuda a decidir qual é a melhor opção. Sim. Independente da melhor opção que você achar para o caso dela, isso vai ter um desfecho melhor ou um desfecho que você previu ou não, mas isso está conversado, a pessoa já sabe quais são as possibilidades, ela sabe a vantagem e a desvantagem de cada uma delas, e ela sabe que você tá com ela. Sim. Ela Que confia é uma em você. escutativa, né? Ela confia em você, a família te conhece, e qualquer proposta, qualquer desfecho que tenha, ela sabe que ela pode contar com você. Isso é muito importante, isso é muito valioso, e isso só tem quando é tempo. Quando É você tempo. cria Quando uma tem relação tempo, médico-paciente. Você tem capacidade Sim. técnica, porque Sim. você conhece a doença, você conhece as opções, Uhum. você tem a disponibilidade para estar ali e falar para a família que é grave, que é essa opção, se Uhum. fizer isso pode acontecer assim, se fizer assado pode acontecer do outro jeito. E essa conversa é que é trabalhosa, é que os médicos nem sempre estão disponíveis a fazer. E aí você pode até explicar um termo que chama distanásia. Exatamente. Aí a gente, falando aí do cuidado paliativo e das formas de morrer, porque nada do que a gente faz evita a pessoa de morrer, a pessoa vai morrer, todo mundo vai morrer. Sim. Todo mundo vai morrer. O que a gente pode escolher e talvez ter algumas opções no meio do caminho é a forma como isso vai acontecer diante do que for aparecendo aí como complicações e como a gente vai agir diante de cada uma delas. Perfeito. A distanásia é quando a gente propõe mais procedimentos e mais coisas do que estão sendo adequadas naquele quadro. Então a gente acaba trazendo mais desconforto do que benefício para aquela pessoa. Então a gente faz uma obstinação terapêutica, a gente oferece muito mais recursos intensivos e invasivos que não necessariamente estão trazendo qualidade de vida para essa pessoa. Sim. Né? E- O que a gente busca é que Um a gente equilíbrio. alivie o sintoma, claro, que essa pessoa não tenha nenhum tipo de sofrimento, mas as doenças, elas têm cursos graves. Algumas pessoas vão morrer de determinadas doenças. A gente precisa aceitar que a vida tem fim. Sim. E quando a gente aceita que a vida tem fim, a gente sabe o momento certo de indicar cada tipo de abordagem. Sim. Né? Eu acho que às vezes muito difícil do médico, às vezes, conversar sobre a possibilidade de morte do paciente. Eu acho que também é a dificuldade do próprio médico de aceitar a própria morte. A própria morte. De que ele também é uma pessoa que vai morrer, Sim. né? Porque muitas vezes, Bia, a gente aprende, né, na medicina tradicional antiga, que a morte é fracasso. Sim. Que a gente tem que combater a doença. Sim. Lutar contra a doença, Sim. lutar contra a morte. É que nem eu lá na Não UTI. adianta lutar contra a morte. É tudo muito intensivo, tudo, vai fazer tudo. E aí assim, não, mas a gente vai fazer tudo. A família quer que faça tudo. Como se a gente não estivesse fazendo tudo. A gente está fazendo tudo. Só que este corpo, ele é finito e ele não é uma máquina. Então, às vezes a gente está falando até de uma insuficiência cardíaca, a gente está falando às vezes de um paciente que teve um derrame, às vezes a gente está falando de um paciente que fez uma cirurgia, né, de oncológica, às vezes a gente pode estar falando de um paciente de trauma. Sim. Um paciente super novo, que sofreu um trauma de base, sofreu um trauma de não sei o que, sofreu isso, sofreu aquilo. E ali ele vai ganhando a sua permanência na UTI e as suas complicações, que o paciente, ele era isso. Ele era, o que é isso? Ele não tinha nada, ele não tinha uma hipertensão, Saudável. ele não tinha absolutamente nada, ele saiu de casa bem e ele teve um acidente. E ali ele ficou e ele está não indo bem. E
a depender do que você está fazendo, o corpo não está respondendo. Uhum. E você, às vezes, não porque tem que fazer, não porque a família quer. O que a gente precisa entender é, quando se conversa, que nem a Carol, quando se conversa com tempo, quando se tem tempo, quando você é sincero, a família tem as dificuldades, porque é difícil, às vezes, perder um ente querido. É difícil, não. Às vezes é incapacitante perder um ente querido. Só que você precisa entender, o paciente, o familiar precisa entender que você não está escondendo nada dele. Que você não está omitindo assim, eu não vou fazer tal exame porque eu não quero. É porque precisa assim, eu quero que você faça tal coisa. Essa tal coisa não precisa, porque quando eu precisei entubar, precisou ir para ventilação, né, um aparelho respirar, ou uma medicação, ou um antibiótico, eu não liguei para você. Eu te comuniquei, olha, a gente iniciou um antibiótico, a gente fez um exame, a gente iniciou uma diálise. Então, quando eu vou contraindicar uma diálise, eu vou te comunicar que eu estou não mais indicando essa diálise. Mas, doutora, se ele não fizer diálise, ele vai vir a falecer porque o rim dele não funciona. E às vezes muitos médicos têm essa dificuldade de levar essa conversa. Por quê? Porque a não indicação, o não fazer mais essa continuação, que um dia foi tratamento para ver se ele melhorava, e a partir do momento começa a ser distanásia, é que vai ocorrer o falecimento do paciente. E às vezes essa conversa, às vezes o médico não consegue fazer. É que é uma conversa, na verdade, preventiva, né? Então, assim, muitas vezes as famílias, elas precisam tomar decisões muito difíceis quando aquele paciente está em um regime hospitalar, em UTI, do tipo, olha, o paciente, ele tem uma causa, ele vai ter que fazer uma traqueostomia, porque ele já tem muito tempo entubado. Vocês querem que faça uma traqueostomia? Ah, não, o paciente precisa de uma via alimentar melhor do que a sonda. Vamos fazer uma gastrostomia? Isso são decisões difíceis para a família, porque eles não sabem o que é. Isso, porque alguém não sentou lá e não explicou a Exatamente. doença. Olha, o que está acontecendo Entendeu? é isso. A traqueostomia serve para isso. Exatamente. Se ele não fizer, vai acontecer isso. Se ele fizer, vai acontecer aquilo. O que a gente, às vezes, pula etapas é pressupor que a família está entendendo. A família não está entendendo. Eles não A gente tão tem que entendendo. explicar a doença, as complicações da Que às doença. vezes todo eu o procedimento. Muito, porque como eu fico numa UTI neurológica, e às vezes o paciente não tem um nível neurológico para ser estubado, às vezes o que eles entendem é que fazer a traqueostomia é andar para trás. E às vezes não é andar para trás. Às vezes o paciente, ele tá já numa ventilação boa, ele consegue respirar ali numa ventilação que é ele mesmo, só que não dá para tirar o tubo, que é o caninho. Então, ficando com a traqueostomia, ele consegue ficar bem. Ele vai ficar lá, do jeito neurológico dele que ele tá, quietinho. Mas, esta conversa, a pessoa fala assim, então não é pior? Não. Pior é ficar com o tubo. Num dado momento, a gente achou que ele pudesse sair do tubo. Seria bom que ele tivesse saído do tubo? Sim. Seria. Só que ele não saiu. E, às vezes, esse simples fato, essa simples conversa, o familiar entende, olha, não vamos deixar uma sonda, porque a permanência de uma sonda dá sinusite. Vamos fazer uma gastrectomia, que é um buraquinho aqui. Gastrostomia. Gastrostomia, isso. Uma gastrostomia, uma GTT. Por quê? Porque aqui o paciente pode ir para casa, a chance dele puxar, se às vezes Não ele incomoda, puxar, né? é mais fácil de colocar. Não, se ele puxar aqui, tem que ir no hospital toda vez para fazer um raio-x se ele puxar. Tem chance, por conta da cardia ficar aberta, né, da comunicação do esôfago com o estômago ficar aberto, desse paciente broncoaspirar. Broncoaspirar. Então, assim, isso demanda tempo. E eu não sei, as pessoas, elas não falam assim, eu escuto muito, essa família é complicada. Isso. Essa família é difícil. Essa família é muito questionadora. Você escuta isso? Essa família é muito questionadora, toma cuidado, porque ela questiona tudo. Gente, às vezes ela só tá perguntando uma coisa muito simples. Se ela é muito questionadora, é porque você não tá explicando direito. Isso.
Porque se você explicasse direito, talvez ele não ficasse questionando tanto. São poucas as famílias em que elas questionam muito, porque elas... Até criar caso, mas é raro. Mas porque às vezes são familiares em que eles começam a pesquisar coisas em chat GPT e na internet. Isso. E aí ele já vem você, na primeira conversa que você tem com o familiar do paciente, você já vê que aquela informação ali não foi uma informação de outro profissional. Foi uma informação colhida em uma internet, ou um site alternativo. E assim, é sempre bom você ter todo o cuidado de conversar com o paciente sobre isso, porque entrando num outro foco, a gente hoje luta muito contra a internet, né? Sim. Porque todo mundo tem acesso a tudo. Então, você, mais uma vez, criar um relacionamento médico com o paciente, com a família, isso é primordial. E principalmente porque, assim, o que a gente vê, né? O cuidado paliativo, ele entra cuidando do paciente, mas a gente também vê que o cuidado paliativo também cuida da família, Sim. né? Eu acho que da família. é um dos pilares, né? Uhum. Porque cuida da família, cuida do paciente, cuida da equipe que Sim. está cuidando do paciente. Isso. Por quê? Porque às vezes, se a equipe não entende que aquele paciente também está em cuidado paliativo, aquela equipe fala, vai, tá matando o paciente. Sim. Tá matando. E como que o cuidado paliativo consegue dar esse suporte? Olha, é difícil, a gente vê que, assim, ainda no Brasil a gente está num processo inicial, né, do paliativo, até em termos de legislação, são leis novas que regulamentam, então não são todos os hospitais que têm, né, geralmente nos grandes centros a gente vê, e mesmo assim em hospitais grandes, às vezes não consegue abranger a quantidade de pacientes que teria indicação. Então, hoje a gente tem algumas equipes, por exemplo, nos hospitais que trabalham com interconsulta, mas aí o médico responsável do caso tem que pedir a avaliação dos cuidados paliativos. Em alguns lugares tem o atendimento dentro do hospital em nível assim de ambulatório, né, em consulta, porque aí o paciente vai na consulta, ajusta a medicação, continua seu acompanhamento em casa. A gente tem equipes também de atendimento domiciliar, Tipo né? um home care, né? Tipo home care. Legal. As prefeituras, inclusive, né, Tem. nos Tem o SUS programas também. de Tem. saúde da família tem o SAD, né? Aqui em Sim. Campinas é SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, então é por região, que consegue abranger, né, a cidade toda, mas ainda são muito iniciais. Sim. Né? Então é fundamental que as pessoas saibam para poder saber que existe Sim. cuidado paliativo e poder procurar uma equipe E que muito importante, possa que ela acolher, não né? está abandonando o familiar, que é um direito, né? Uma garantia de amor, de carinho, de afeto e De cuidado, de né? cuidado. Do tipo, não quero ver minha mãe sofrer, não quero ver meu pai sofrer, não quero ver meu filho sofrer, porque é angustiante. De ter um acesso à medicação para dor, de ter um acesso para medicação para quantidade de saliva, a ter um acesso Sim. à dieta, né, para ter... Porque o paciente paliativo, ele pode fazer uma cirurgia, ele pode continuar com a diálise, ele pode... como ele Fazer pode quimioterapia. fazer quimioterapia, como ele pode não fazer essas coisas, né? Então, o paciente, ele é amplo. Eu acho que é interessante, assim, que para mim o cuidado paliativo deveria ser de todas as especialidades, né? Sim. Inerente à especialidade. E quando a gente estuda cuidado paliativo, a gente entende o paliativo como uma boa prática da medicina. Sim. Né? Então, hoje, claro, existe as disciplinas na graduação, mas na nossa época não existia. Uhum. Né? Então, a gente foi correr atrás para estudar, os nossos chefes não conheciam. Sim. Né? Então, tudo isso é um processo de educação. A gente vê muito que os médicos mais novos que estão passando por esse processo agora, eles já têm mais contato com paliativo do que o que a gente Do que tinha. a gente teve. O que é muito bom, porque Sim. a gente vai ver que isso vai mudar. vai expandir, né, Sim. cada vez mais. Mas a gente tem que estar sempre conversando e buscando informação, né, tanto como leigo quanto como profissional de saúde, para ir melhorando o nosso atendimento, porque é boa prática de medicina. É boa prática. Uma coisa muito comum, assim, por exemplo, né, um caso, assim, para às vezes vocês entenderem o que seria, às vezes, uma abordagem de cuidado paliativo. O paciente, sei lá, sofreu um acidente e fraturou o braço. Então, ele entrou no pronto-socorro, fraturou o braço. Tratamento curativo. Vai fazer cirurgia. Tratamento curativo. Desse tratamento, ele teve uma infecção. Então, ele teve uma infecção dessa prótese, teve que tirar os pinos.
precisou refazer essa cirurgia e teve um encurtamento do membro. Nesse contexto, ele teve esse encurtamento, ele pode ter uma certa dificuldade para voltar a trabalhar, ter uma certa dificuldade para fazer o que ele fazia. Ele entra num cuidados paliativos. Ele pode ter uma dor crônica por conta de alguma lesão de nervo. Então, o cuidados paliativos, ele é amplo. Ele pode ser para uma coisa, às vezes, simples, que seria curativa, que seria tranquila, como ele pode ser para uma coisa muito estratosférica, assim, que seria uma abordagem de paciente, que às vezes é o que a gente mais, assim, que às vezes as pessoas têm mais acesso, que seriam pacientes oncológicos. Isso. E, assim, e hoje, para um paciente idoso, se você tem um paciente idoso em casa que está passando por esse tipo de sofrimento, né? Às vezes uma família que não está tendo aonde se apoiar, né? Existe algum local no SUS que pode dar esse recurso para os pacientes ou algum local particular que esses familiares conseguem buscar ajuda para poder conseguir se inserir dentro de, né, na verdade, assim, serem avaliados para ver se o idoso ele consegue ser inserido em algum cuidado paliativo? No caso do paciente do SUS, a via de acesso é pelo centro de saúde. Uhum. Então, a família deve buscar o centro de saúde mais próximo e dentro do centro de saúde é feito um encaminhamento para o serviço de atendimento domiciliar da região. Né? Então, dentro do SUS é por via centro de saúde. O médico da UBS, ele mesmo pode... Sim, ele encaminhar. Que direciona, né, para ver Isso. qual é a equipe que Sim. cuida daquela região e aí faz o encaminhamento. É uma coisa bem simples, no SUS funciona dessa forma. Os planos de saúde, quase todos têm, né, essa questão do atendimento domiciliar também, que geralmente é onde tem o paliativista mais ativo, né? Então é via ou direto no plano ou por encaminhamento do médico da rede, do convênio, né? E via particular tem alguns grupos que fazem, mas em geral é ligado ou ao SUS ou a algum plano de saúde. Entendi. Esse tipo de serviço, porque daí envolve equipe multidisciplinar, né? E aí para fazer o trabalho envolvendo equipe multi, geralmente é por grandes grupos mesmo, ou convênio ou via SUS. O que você pode deixar, assim... Claro que você sendo geriatra, né? Tanto para familiares que estão, assim, nesse processo de... Cuidado de um paciente, De cuidado né? de um paciente, Que né? está nessa situação. Que está nessa situação. E também, como você também é paliativista, e também você pode cuidar de pacientes que não sejam idosos, e também estão nesse processo, né, de cuidados paliativos, que pode ser um acompanhamento de uma doença crônica, até um cuidado de fim de vida, né? Gostaria que às vezes você também diferenciasse, né, o fim de vida aí, que também tem aí uma certa diferença. Qual que seria a mensagem para a gente encerrar, para as pessoas não ficarem com o pé atrás com cuidados paliativos? No fim, fala profilaxia para Maria Beatriz não precisar. Eu não tenho medo do cuidados paliativos. Não é que você não tem medo. Você precisa já de cuidados paliativos. Na verdade, a Já. gente já teve uma conversa sem você aqui. E a gente já conversou sobre quais serão os próximos cuidados com você. Mas você pode me perguntar, eu tô orientada, eu tô consciente. Eu sei muito bem o Mas que eu você quero. não, você às vezes é desorientada. Ó o dedinho, desorientada. ó o dedinho, ó. Ó, isso Ó, é uma dedinho. coisa interessante da gente falar, inclusive antes da mensagem final, que é o nosso... a diretriz antecipada de vontade, né? O testamento vital. Então, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E que não é muito feito no Brasil, né? Não é muito feito no Brasil. A gente não tem ainda uma regulamentação muito estabelecida para isso. Então, o testamento vital, em geral, é feito em apoio com o médico, porque daí o médico vai te explicar, né, diante dos seus antecedentes, quais são as coisas principais aí que podem te acontecer, que podem te levar à morte, né, quais doenças você está mais exposto, ou diante da sua doença que você já tem, quais são os riscos que você tem e quais as complicações que você vai ter que lidar ali nos últimos momentos. E quando você coloca isso num papel, você coloca ali eu, pessoa tal, com documento tal, fui orientado por médico tal, tenho essas doenças, eu gostaria de ser tratado da seguinte forma nos meus últimos dias, caso eu não possa falar, né, caso eu não esteja conseguindo me comunicar, essas são as minhas preferências.
eu prefiro ficar em casa ou não, eu quero ficar na UTI, eu quero que tal pessoa fique comigo ou não, eu quero estar sozinho, eu quero que toque a música X, eu quero que esteja o meu cachorro, meu gato, meu papagaio, né? Ou eu quero ficar no hospital com tal pessoa, eu quero sentir tal cheiro. Tudo que você tiver de coisas que são parte de você, você pode colocar ali. E aí você vai colocar tudo nesse documento. Se você quiser, você pode, inclusive, designar uma pessoa que vá ser responsável por você, caso você não possa responder. Pode ser um familiar, pode não ser um familiar. Só não é recomendado que seja o seu próprio médico, né? Porque tem ali outros vieses de decisão, né? Mas pode ser um profissional de saúde. E você pode levar esse documento redigido em parceria com o seu médico num cartório e registrar isso como sua vontade, né? Suas vontades. E isso é um documento que tem peso de lei, né? Então, eu escrevi isso, mas o meu pai não quer que seja assim. Não, mas você escreveu, quando você for ser atendido lá no hospital, o médico vai considerar isso que você está escrevendo, seu pai queira ou não queira. Sim. Né? Porque essa foi sua vontade, você estava orientado quando escreveu. Então, isso é uma ferramenta que ela te protege e ela também protege seus familiares. Sim. Né? Porque os seus familiares, se você não conversou com eles, se eles não sabem o que você estava pensando, eles vão ter que tomar uma decisão baseada no que eles acham que você pensaria sobre a situação que está acontecendo. E isso tem um certo peso, né? Uma responsabilidade muito grande, porque eu posso conhecer muito a minha irmã, mas talvez naquele momento ali, putz, o que será que ela pensaria disso? Certo. Se ela deixou escrito, ótimo, vamos fazer isso daqui porque ela escreveu que é assim. Então esse documento é uma informação muito legal e a gente estimula que as pessoas façam isso, tanto doentes ou não doentes, né? A gente pode fazer isso em qualquer momento da vida. E a mensagem, assim, é que a gente não tenha medo do cuidado paliativo. O cuidado paliativo, ele não mata ninguém. Ele traz alívio, traz conforto, né? Traz qualidade de vida. Traz tudo que a gente busca ao longo da nossa vida inteira de uma forma intensiva. Né? Então não tem como ser ruim. O cuidado paliativo é sempre bom. Ele sempre vai te proporcionar alívio, sempre vai te proporcionar bem-estar. Então procure cuidado paliativo, entenda que o cuidado paliativo é bom, ele caminha junto com as outras especialidades, ele pode ter um peso maior ou menor, mas nunca negue o cuidado paliativo, porque ele vai te trazer benefício. É isso aí, né? Um tema muito legal. Eu Acho que adoro. nem vou fazer muita questão de ficar falando mal mais da Maria Beatriz, porque a gente já concordou tantas horas aqui falando de todos os riscos que ela tá correndo, fazendo todas as coisas que ela faz, né? Blá, blá. Mas eu fiquei feliz. Eu preciso falar pra vocês sobre uma felicidade. Ela não me xingou. Gente! Eu vou ter que trazer a doutora Dani todas as vezes aqui para conter a Maria Beatriz. Ó. Eu quero Contenção que mecânica os filhos da vocal. doutora Dani vejam a mãe na internet. Então não pode. É feio. Muito Não bem. pode. Bom, para finalizar, quero agradecer. Doutora Dani, muito obrigada. Obrigada Tá bom. a vocês pelo convite. Espero que tenha sido muito divertido você estar aqui conosco. A gente é assim mesmo. Na verdade, isso aqui não é encenação, como as pessoas falam, mas a gente é assim mesmo todas as vezes que a gente vem. Sem E é um dia que a gente vem para rir mesmo. E a gente dá muita risada. E eu gosto de ficar falando da Maria Beatriz. Essa é a pegadinha do dia. Pra ela fazer, né? É pegadinha do dia. É a pegadinha do Deu pra dia. entender. São irmãs. É. Beijos de luz. Vai lá, Dani. Estevão Ferreira. É o Vamos quê? de novo. Estevão Ferreira. Vai. Beijos de luz. Estevão Ferreira.